Ei, tá precisando de um estímulo? Pois saiba que Paul Anderson quebrou o recorde mundial de maior peso já levantado por um ser humano. Ele conseguiu carregar 8 pessoas nas costas. Mas e como a nossa espécie se compara aos levantadores, puxadores, empurradores e mordedores pesos pesados do reino animal? Você vai se surpreender. Gambás. Não há muito o que dizer sobre força quando um animal desmaia de medo em vez de lutar. Mas, ei, esses carinhas conseguem morder com uma força de 3 kg por centímetro quadrado, aproximadamente o peso de um Border Collie. Humanos. Sim, nós somos umas criaturinhas bem fracas. Uma pessoa consegue carregar em média algo em torno de 15% do próprio peso. Obviamente, existem pessoas super fortes que conseguem suportar até 225 quilos, mas conseguem se manter segurando isso por apenas alguns segundos. Embora tenham 30% menos massa muscular em comparação com outros animais de tamanho semelhante, as preguiças têm uma resistência incrível. Elas conseguem se pendurar suspendendo o corpo todo em um único membro por mais de 10 minutos. Já serve pra alguma coisa. Surpreendentemente, os burros não são mais fortes que qualquer outro animal do mesmo tamanho. O máximo que podem suportar é apenas 20% do seu peso. Eles compensam isso com sua capacidade de puxar. Um burro consegue puxar o dobro do seu peso corporal. Acredite ou não, os pôneis são um pouco mais fortes que os burros. Eles conseguem carregar até 25% do próprio peso corporal, ou entre 35 e 70 quilos. Ainda assim, é melhor não carregar mais de 15% do peso, ou seja, melhor deixar os passeios de pônei para as crianças. Os morcegos têm o peito e as costas incrivelmente fortes, que permitem carregar de 60 a 80% do seu próprio peso. O morcego frutífero da Jamaica já foi flagrado carregando frutas que pesam quase tanto quanto ele. O urso pardo pode levantar mais de 450 quilos, o que representa 80% do seu peso corporal. Esses ursos podem estar no início dessa lista, mas ainda são 5 vezes mais fortes que os humanos. Os falcões têm uma reputação ruim por levarem pequenos animais de estimação, mas na verdade isso é uma coisa rara. Eles não conseguem voar com nada mais pesado do que eles e nem sequer conseguem levantar mais do que seu próprio peso. Agora, se o seu cão ou gato pesa menos de 9 quilos, tenha cuidado. Os camelos não apenas podem levantar até 400 quilos, o que às vezes é igual ou até mais do que o próprio peso, mas eles também podem andar cheios de carga por 40 km por dia. Quando estão com sede, eles podem beber até 115 litros de água em 13 minutos. A sucuri verde é a maior cobra do mundo em peso, e ela consegue apertar algo do mesmo tamanho dela, ou seja, com 225 quilos. A pressão seria como ter um elefante sobre o seu peito, e cada vez que o almoço azarado dela expira, a cobra espreme ainda mais forte. Caramba! O boi almiscarado foi forte o suficiente para sobreviver à última era glacial, e ele consegue puxar até 1,5 vezes o seu próprio peso, o que seria cerca de 450 quilos. Os bois podem puxar cargas pesadas por um longo tempo. A desvantagem é que eles são bem lentos. Pode parecer estranho, mas em relação ao peso, os corvos são tão fortes quanto os bois, podendo levantar até 1,5 vezes o seu peso. Ainda assim, eles preferem pegar algo mais leve, como os ovos de outros animais ou as joias das pessoas. Diz-se que os búfalos são 4 vezes mais fortes que os bois. Eles podem não ser campeões de levantamento, mas suas habilidades de puxar são excelentes. O elefante africano é considerado o mais forte animal terrestre, pois pode carregar até 9.000 quilos. Isso equivale a 130 pessoas adultas e pode ter o dobro do tamanho do animal. A tromba dele é tão forte que consegue levantar sozinha até 315 quilos. Isso equivale a um urso pardo. Os tigres podem carregar algo que pese até 550 quilos, 2 vezes o seu próprio peso, por até 3 metros para cima de uma árvore. Eles não têm apenas músculos poderosos para levantar as coisas, mas também mandíbulas incríveis. A mordida deles é 2 vezes mais forte que a dos leões. Quilo por quilo, os gatos não são mais fracos que os tigres. Eles podem até ser mais fortes por terem mais flexibilidade. Os gatos conseguem saltar mais alto em comparação ao tamanho do corpo, e a maioria consegue sair ilesa de quedas incríveis de vários andares. Ratos. Sim, os ratos podem levantar objetos que pesam quase meio quilo, o dobro do tamanho deles. No entanto, a principal força está na mordida deles. Os dentes de um rato são mais duros que o cobre e o ferro. Seus músculos da mandíbula podem exercer uma força de até 1.700 quilos por centímetro quadrado. Isso é 6 vezes mais do que a força da mordida de um tubarão branco. O filhote de urso negro já nasce forte, podendo virar pedras de até 135 quilos. É como se uma criança conseguisse levantar o pai e a mãe ao mesmo tempo.
Os ursos negros adultos conseguem levantar pedras de até 3 vezes o seu próprio peso. As onças pintadas têm a mordida com a maior força entre os felinos grandes, com força para puxar um cervo de 225 quilos para cima de uma árvore. A onça pintada pesa cerca de 70 quilos, o que significa que ela consegue levantar até 3 vezes o seu próprio peso, só com a mandíbula. Apesar de pequenos, os sapos são realmente fortes. Eles conseguem levantar 3 vezes o próprio peso. Então, em relação ao tamanho do corpo, os sapos são tão fortes quanto as onças pintadas ou os ursos negros. Eles também são famosos por sua língua pegajosa. Ela consegue levantar quase o dobro do peso do próprio sapo. Mas e que tal o animal que inspirou o termo cavalos de potência? Embora os cavalos sejam bons em puxar, eles não são tão bons em levantar. Eles geralmente não conseguem carregar mais de 20% do próprio peso, mas podem puxar 3 vezes isso. Para algumas raças, isso pode chegar a 3.600 quilos, 2 vezes o peso de um sedã médio. As águias são os pássaros mais fortes do mundo, capazes de levantar algo de 4 vezes o seu tamanho. Graças às patas fortes e às garras afiadas, elas conseguem levantar raposas, gatos selvagens e até pequenos veados. As mandíbulas incrivelmente fortes de um tubarão de cabeça chata conseguem prender algo com uma força de até 90 kg por centímetro quadrado. Isso é 5 vezes o seu próprio peso. E sim, é mais forte do que a mordida do tubarão branco. Os crocodilos de água salgada têm uma mordida incrivelmente forte, com uma força de 260 kg por centímetro quadrado. Isso é mais de 20 vezes a força que você usa para morder um bife. Que bife, hein? Os cientistas acreditam que os crocodilos têm uma força de mordida maior que a do poderoso Tiranossauro Rex. Uma hiena pesa cerca de 35 quilos e é um animal relativamente pequeno na savana. Elas compensam o tamanho com as mandíbulas. Sua força de mordida é de cerca de 77 quilos por centímetro quadrado, quase tão forte quanto a do urso polar. O diabo da Tasmânia tem a mordida mais forte da Terra em relação ao tamanho do corpo. Ele pesa cerca de 9 quilos em média, mas pode fazer até 42 quilos de pressão, que é o dobro de uma hiena. Isso que elas são 4 vezes maiores que eles. Ele pode fazer uma força de mais de 550 newtons. Para mover uma caixa de 77 quilos, você precisa de uma força de apenas 500 newtons. Gorilas são os fisiculturistas do reino animal. Um adulto é talvez até 20 vezes mais forte que um ser humano adulto, levantando até 10 vezes o seu peso corporal. Eles conseguem levantar mais de 1.800 quilos, o que é tão pesado quanto um carro com 5 pessoas dentro. Em relação ao tamanho, dizem que os chimpanzés são 2 vezes mais fortes que os humanos. As evidências estão em seu poder de saltar. Os músculos das pernas são metade do tamanho dos nossos, mas geram o dobro da força. Significado: um ser humano consegue saltar tanto quanto a própria altura. Um chimpanzé pode saltar até 7 vezes a dele. A formiga pode levantar e carregar em suas mandíbulas cerca de 50 vezes o próprio peso corporal. É como se você levantasse um caminhão com os dentes e andasse por aí. Eu pagaria para ver isso. As formigas vibram suas mandíbulas para produzir força suficiente que lhes permita mover objetos pesados. Todos nós seríamos sobre-humanos se tivéssemos a força de uma aranha saltadora. Elas podem suportar 170 vezes o próprio peso. Se tivéssemos a mesma força, uma pessoa média poderia levantar 11.300 quilos, o que equivale a 25 elefantes africanos adultos. O besouro rinoceronte pode carregar algo 850 vezes o seu próprio peso. Que tal outra comparação? Se um humano tivesse a sua força, poderia levantar 65 mil quilos, o que equivale a uma baleia azul de tamanho médio. Mas e aí, o que você faz com isso? Acredita-se que o besouro do esterco seja o animal mais forte do mundo em comparação ao seu tamanho. Ele empurra regularmente mais de 200 vezes o seu peso corporal, embora o maior registro tenha sido de 1.140 vezes o tamanho do besouro. Isso é o equivalente a uma pessoa comum levantando um ônibus espacial. Isso sim é que é força. Mas a criatura mais poderosa da Terra é o microscópico ácaro oribatídeo. Ele é uma coisinha minúscula que vive na Terra. Ele consegue suportar uma atração de 1.180 vezes o seu próprio peso. Seria como um humano puxando 80 mil quilos. Imagine você mesmo levantando um ônibus espacial com um carro dentro e 5 pessoas sentadas nesse carro. Fala sério, essa é uma boa atração para apresentar em uma festa, não? Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.